O tema de hoje é falando sobre, quem sabe? Ninguém fala, né? É sobre o sexo, tá bom? Então, se por acaso, já vou avisando aqui a quem estiver assistindo esse vídeo, se por acaso você é uma criança, né, desliga aí o vídeo nesse momento, que não é assunto para criança. Vai chegar o seu momento. E apesar da importância desse assunto, muitas vezes nós evitamos ele, porque às vezes ele é constrangedor, ele é muito íntimo, né? No entanto, todo jovem cristão enfrenta essa luta. Todo jovem cristão enfrenta essa luta. A pesquisa que eu ia fazer de forma anônima aqui seria para constatar isso, né? Para mostrar para vocês que todos os votos seriam unânimes de que, em alguma maneira, a gente luta contra esse pecado, né? Quando é pecado, né? Porque vocês vão ver, nós vamos ver aqui na Bíblia que o sexo, ele não é pecado, ele não é ruim, ele é bom, é algo bom, mas a gente cria já de cara uma rejeição a esse assunto, porque desde pequeno, quando alguém fala sobre esse assunto, aí a mãe ou o pai já diz: oh, isso é feio, né? Isso é ruim, papai do céu não se agrada, e aí a gente evita falar sobre isso e às vezes acaba ligando o sexo ao pecado. Mais uma vez, provando que a Bíblia considera esse assunto muito importante, vamos já abrir em Gênesis, né? No primeiro capítulo da Bíblia. Ou seja, o Espírito Santo, ele conduziu os homens e mulheres que foram montar ali os capítulos da Bíblia, os livros, e ele deixou já no primeiro capítulo algo que fala sobre isso. Versículo 27. Vamos ler todos juntos? Eu acredito que a maioria deve ter a mesma versão que eu. Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e o versículo 28. Vamos tentar fazer um coro, tá bom? Todo mundo, 1, 2, 3. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Que coro maravilhoso, né? Parabéns. Eu quero destacar aqui o multiplicai-vos, né? Multiplicai-vos. Ainda no primeiro capítulo da Bíblia fala sobre o multiplicai-vos, que explicitamente está tratando sobre o sexo, mas não apenas com essa função, Nós vamos ver isso, inclusive esse trimestre que fala sobre as sutilezas. Na escola bíblica, classe de adultos, teve uma das lições que a gente já falou sobre isso, sobre a questão do relacionamento conjugal, e há pessoas que defendem que o sexo seria apenas para a procriação, e é um entendimento equivocado, e vocês vão ver isso na Bíblia hoje. Vamos para o próximo capítulo, capítulo 2, verso 18. Eu quero bastante atenção nessa passagem, porque vai ser o nosso texto áureo de hoje, tá bom? Capítulo 2, verso 18 de Gênesis, o coro, 1, 2, 3. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Só mais um agora, para fechar, juntando com esse, ainda no capítulo 2, o verso 24, todos juntos, verso 24, 1, 2, 3. Portanto deixará o varão seu
o sexo, como eu acabei de falar, ele tem um padrão bíblico. E o padrão bíblico é o que a gente acabou de ler aqui, especialmente nesse versículo 24. Se tiver fora desse padrão, é o que nós vamos chamar de imoralidade sexual. Na versão NVI, não é a versão que a gente acabou de ler, na versão NVI, ele substitui a palavra varão por homem. Mas tanto um quanto o outro, dá para entender que isso envolve alguma maturidade. Ou seja, varão, homem, não é menino. Não é menino. Então, o padrão para o casamento é um homem. Um homem. Hoje a gente deu uma pincelada na escola bíblica, na classe de jovens, a respeito desse assunto. E alguém estava dizendo, né, que para casar, consequentemente, para desfrutar da relação sexual, tem que ter maturidade. E eu concordo. No entanto, a maturidade, ela não tem, muitas vezes, uma relação direta com a idade. Às vezes nós encontramos uma pessoa bem jovem que tem maturidade e encontramos às vezes um bem velho que não tem. Eu tinha um amigo, um colega, que na igreja mesmo, né, em Delmiro, que as pessoas começavam a brincar com ele, dizendo que quando fulano tiver um filho, o filho dele vai dizer: pai, deixa de brincadeira, né, porque ele era muito menino, né? Muito menino. Não estou criticando isso, né? Estou apenas dando um exemplo de que a maturidade não tem a ver necessariamente com a idade. Por outro lado, eu conheço histórias de meninos homens. São meninos na idade, mas são meninos que assumem compromissos e cumprem, que honram a sua palavra, né? O que eles falam, eles se esforçam em cumprir. Então, há uma deixa no padrão bíblico aqui do casamento, que é o homem, ou o varão, na nossa versão, deixará pai e mãe. Mais uma reflexão. É necessário esse homem, né, ele ter uma certa estrutura para executar esse mandamento aqui, deixar o pai e mãe. Ah, meu irmão, então quer dizer que é pecado uma pessoa que casa e mora com os pais? Não, não é pecado, mas ele vai enfrentar algumas dificuldades, ou talvez não vai crescer o suficiente, não vai amadurecer o suficiente, como seria se ele executasse de maneira correta, ele deixasse o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. Agora está consumado, né? E unir-se à sua mulher. E agora vai um destaque também: não é menina, é mulher. É unir-se à sua mulher. A mesma reflexão que a gente acabou de fazer em respeito ao homem e menino, serve para mulher e menina. Não necessariamente a idade, mas uma certa maturidade. E eles se tornarão uma só carne. Pronto. É massa de modelar. Quando você pega uma massinha de cor branca, um exemplo, e pega uma massinha de cor azul, talvez. Não vamos usar o clichê, né? O azul e o rosa, né? Pega a massinha azul e uma massinha rosa e mistura de tal maneira que você começa a já não ter diferença. É uma massinha só, de cor misturada, uma cor só, que nem é totalmente azul, nem é totalmente rosa, mas é um misto. É o que acontece com o casamento. Se tornar uma só carne. E aqui está o padrão bíblico para o sexo, o relacionamento sexual. Qualquer coisa que fugir desse padrão é considerado na Bíblia como imoralidade sexual. Podemos citar aqui algumas coisas? Me ajudem.
um homem acabar tendo mais de uma mulher, né? Ele é casado, se tornou um corpo e teve um outro relacionamento, né? Então saiu do padrão aqui, é um homem e uma mulher. Então se ele está tendo um homem com duas mulheres, está fora do padrão bíblico. Muito bem. Vice-versa também, né? Uma mulher com dois homens, tem a dona Flor e dois maridos, né? Que é a história aí. O que mais? Família aí pode ajudar também, viu? Vocês não são café com leite. Ideologia de gênero, né? Um homem com um homem, né? Mulher com mulher. Muito bem. Temos mais também. Mais alguém, por favor? Pessoas que não são maduros, ou seja, não deixou o pai e a mãe, né? E unir-se a sua mulher, sendo apenas namorados, né? Boa, muito bem. Vocês conhecem, já ouviram falar no bestialismo? É quando uma pessoa tem relações sexuais com um animal. Então, às vezes, tem... o negócio é diabólico mesmo. Tem pessoas que são tentadas nessa área. Um homem tendo relação com um animal ou uma mulher tendo relação com um animal. Foge do padrão bíblico. Também é imoralidade sexual. É o que no original se chamaria porneia. Porné, da onde vem o nome pornô, né? Pornografia. Tudo isso é do original, porneia, que quer dizer imoralidade sexual. Eu vou dizer só mais uma, que vai ser um dos pontos que a gente vai trabalhar bastante aqui. É o sexo consigo mesmo. Se chama de quê? Masturbação. A masturbação, ela é um sexo. É uma relação sexual. Eu digo consigo mesmo, mas consigo mesmo porque fisicamente você não vai envolver uma pessoa, mas mentalmente, provavelmente, né, você está envolvendo sim uma outra pessoa. E a masturbação, ela tem trazido diversos prejuízos, por incrível que pareça, entre casados também. Incrível isso, né? Porque há uma mentira pregada lá fora, talvez até estratégia do diabo, para fazer com que as pessoas pensem que isso é um problema só de jovem. E às vezes ele nem luta contra, imaginando que no dia que ele colocar uma aliança no dedo, ele não vai ter mais esse problema. Não, isso é um problema porque eu sou jovem, porque eu sou solteiro, eu não tenho um relacionamento íntimo com uma pessoa. Vamos lá. Primeiramente, eu quero destacar aqui que isso não é só um problema dos homens. Quanto mais as pesquisas são feitas, a gente vê que os jovens, tanto jovens jovens cristãos do sexo masculino, como jovens cristãos do sexo feminino, têm lutado com esse problema, têm tido essa luta. E muitas das vezes, meus irmãos, é difícil para o líder de jovens, porque é um assunto que o jovem muitas vezes não tem coragem de se expor. É muito íntimo, é muito pessoal, e ele às vezes fica numa luta sozinho. Não tem coragem de se expor ao líder, não tem coragem de se expor a um outro colega, não tem coragem de se expor ao pastor, não tem coragem de se expor às vezes nem ao seu pai, nem à sua mãe, né? Porque, já mais uma vez, é um assunto muito delicado, muito íntimo, muito pessoal. A pessoa às vezes tem vergonha, né? Principalmente quando ele nunca encontrou uma abertura para isso. É difícil a gente, como pai ou como mãe, chegar para o filho e entrar nesse assunto. Primeiro a gente fica se perguntando, será que o meu filho está pronto para essa conversa, né? O pastor Luciano Subirá conta, o testemunho dele, que ele foi começar a falar com o filho logo sobre isso, o menino ainda é pequeno, e o menino olhou para ele assim e disse: pai, passa na sua cabeça que talvez eu não possa falar sobre isso, eu não queira falar sobre isso, essas coisas. E aí já deu uma traumatizada na criança. E aí depois, quando chegou a hora de falar, o pastor ficou sem querer falar, porque não sabia se já tinha chegado a hora, tal, e acabou passando da hora.
mas é um assunto importantíssimo, porque não é de hoje, não é porque hoje há um acesso maior, né? A tecnologia, nesse caso, ela tem sido uma brecha, né, maior. Os mais antigos ali, né, o pessoal da minha época, sabe que antigamente, para a gente poder ter acesso a um conteúdo pornográfico, não era fácil não, tinha, digamos, locadoras, né? Não sei se vocês aqui acompanharam, tinha locadoras de filme, então a parte que era pornográfica ficava ali escondida, separada, às vezes até uma cortina cobrindo. Hoje a demora é só de um clique, e o clique lá não quer saber se você é criança, se você é casado, se você... Não quer saber não, ele só quer saber que houve uma visualização. E tem mais, ele ainda oferece, né? Fica lá à disposição. Então, a tecnologia, nesse sentido, ele tem atrapalhado a vida, a luta dos jovens cristãos nesse quesito. E por causa disso, nós temos enfrentado algumas mentiras. A primeira mentira é de que isso não é pecado. Alguém aqui já ouviu falar isso? Quem aqui já ouviu falar que masturbação não é pecado? Quem já ouviu falar isso? Ouviu falar? Pronto, ouviu falar? Todo mundo ouviu falar. Eu ouvi falar, só que foi no ensinamento. No estudo. De masturbação não é pecado, mas o pensar seria. Biblicamente está errado esse pensamento, tá bom? Nós vamos ver isso aqui. É assim, o ato de masturbação é pecado. O ato de masturbação, porque é pecado. Deixa eu ver se já dá para a gente ir nesse ponto, ou eu devo entrar mais em outros detalhes. Vamos entrar mais em outros detalhes, tá bom? Segura aí. Primeiro, por que Deus, conhecedor das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, coloca no homem que não é casado esse desejo e, consequentemente, vice-versa, coloca na mulher também que não é casada? Por que Deus coloca esse desejo, a tentação, né, a vontade que por vezes provoca a masturbação? Por quê? Alguém aqui tem uma ideia? Por quê? Será que é um Deus masoquista que gosta de ver os crentes sofrendo? Meu Deus, eu não aguento mais, vou tomar banho gelado, não sei o quê. Será? Alguém tem uma sugestão, uma ideia? Pois não. Isso ainda pode se encaixar em termos já em Gênesis, quando ele fez o homem, cai em todo requisito, quando ele pegou e disse e viu que não era bom. Ficar só, né? Boa, meu irmão, boa. Pode cair nesse requisito. Ele deixou determinado que não só fosse no fruto da ciência do bem e do mal, mas podia ser um requisito também que ele podia entrar e viu que Deus viu que não era bom que o homem estivesse. Excelente, meus irmãos. De cara, eu já quero dizer que esse desejo é para a gente procurar um casamento. Se não tivesse esse desejo, não tinha casamento. Ninguém ia buscar uma esposa, nem a esposa ia buscar um marido. E tem mais, depois que está casado, o desejo deve permanecer. É por isso que depois de casado você continua sentindo o desejo, porque é para manter a relação sexual. Ele não é apenas um privilégio do casal, ele é uma obrigação, ele é um dever, né? Por que é um dever? Porque não é para você. E aí o equívoco. As pessoas lá fora, as pessoas que não têm um conhecimento bíblico, não têm uma vida cristã, elas praticam relações sexuais para se satisfazer. Mas biblicamente é para você satisfazer o outro. Aí eu vou ficar sem me satisfazer? Aí não é o seu dever. O dever do outro é ele satisfazer. O seu dever é satisfazer o outro. Vamos ver na Bíblia. Deuteronômio capítulo 24, versículo 5. Acharam? 1, 2, 3. Quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma, por 1 ano
ele tem um ano. Eita, lua de mel, que lua de mel, hein? Que lua de mel, um ano que o cara vai ficar lá com a única e exclusiva obrigação de fazer feliz a sua mulher. Aí ele vai ser feliz, aí é a obrigação dela, né? E tem mais, ainda tem mais. O amor, ele é um servir ao próximo, né? E a Bíblia se resume nisso, né? Alguém perguntou para Jesus: resuma os mandamentos. E Jesus resumiu: é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E o amor que envolve o casamento, a relação sexual, não é diferente. Quando você satisfaz a outra pessoa, você fica feliz. Ou não. Se você está vendo a outra pessoa feliz, a outra pessoa contente, a outra pessoa satisfeita, você satisfaz. De cara você fica feliz, porque a outra pessoa que você ama, que você quer bem, está feliz. E ainda mais porque essa felicidade dela tem a ver com você. Você está contribuindo com isso. Então a obrigação de fazer feliz é do outro, né? A gente casa não é para ser feliz, é para fazer feliz. Então vocês vão escolher alguém, não são casados ainda, vão escolher alguém para fazer feliz. Quem é que eu vou escolher para fazer feliz? Olha, que maravilhoso, né? Eu vou escolher uma pessoa para fazê-la feliz. Vou fazer essa pessoa feliz pro resto da vida. Se essa pessoa estiver feliz, você está fazendo a sua parte direitinho. Se ela não estiver feliz, talvez precise ajustar alguma coisa. Olha só, hoje em dia as pessoas estão pregando bastante contra casamento, mas vamos ler alguns versículos bíblicos aí. Eu tinha dito Provérbios, né? Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5, vamos ler 2 versículos. Estou obrigando vocês a serem ágeis na Bíblia, né? Aí, Provérbios 5, 18 e 19. Podemos fazer o coral? Provérbios 5, 18 e 19. 1, 2, 3. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. 19. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Dá para a pessoa ler um versículo desse com a criança? Não dá, né? Aqui é sexo explícito, né? Como diz. Não só esse, mas temos vários versículos que falam sobre isso. Até porque a Bíblia, ela compara muito o casamento de um homem com uma mulher com a relação entre Cristo e a igreja, né? Então, como diz a palavra, venerado seja por todos o leito, né, conjugal. Venerado seja por todos. Todo mundo honre isso, considere isso, respeite isso, porque tem a ver com Cristo e a igreja. Aí ele diz aqui, seja bendito o teu manancial. Manancial é a fonte, né? Onde é que você está bebendo água? Onde é que você está bebendo água? Alegre-se com a mulher da tua mocidade. Aí envolve aquele povo, né, que deixa, como o pastor Carlos diz, né, deixa uma de 40 para trocar por duas de 20, né, achando que é igual a dinheiro. Como serva amorosa, gazela graciosa, sacia em ti os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Que maravilha, né? Maravilha. Olha, é incrível. Quando a gente segue os princípios bíblicos, só se dá bem. Só se dá bem. Não tem, parece até a teologia da prosperidade, né? Parece até a teologia da prosperidade. Mas a questão é que, mesmo em meio às circunstâncias que para outros pode ser ruim, essas circunstâncias estão lhe ensinando alguma coisa, lhe construindo. Muito bem. Como eu disse,
Esses desejos, como ele falou aqui, ó, perpetuamente, esse desejo, ele é importante na vida do solteiro, para que ele procure uma esposa, para que ela procure um marido. É por isso que vem esse desejo. Tá bom. E enquanto isso não acontece, cada vez mais os jovens estão demorando um pouco mais para casar, né? Por diversas razões. Eu não estou aqui criticando, nem também estou elogiando. Cada um sabe, vamos dizer assim, o que faz. Pois não, irmão? E se chegar a caso de se intensificar demais, querer dar naquele currado, casar e depois Veja bem, é importante deixar claro aqui para vocês que o casamento ele não é só isso, né? Eu contando para um jovem colega de trabalho, ele nem crente mas ele é solteiro e já tem uma certa idade, e eu falando para ele, eu disse: olha, jovem, já que você está ainda procurando uma esposa, eu quero lhe alertar a respeito de uma coisa. A maioria dos homens procura uma mulher pensando no sexo. Por mais que o sexo, eu acabei de dizer, o sexo não, o desejo sexual, né? Por mais que ele seja um dos motivos e incentivos para a gente casar, e esse desejo é importante ele permanecer perpetuamente, como eu acabei de ler aqui, para você continuar retribuindo, né? Pagando a sua esposa a devida benevolência e a sua esposa ao marido a devida benevolência, não como uma obrigação, mas com o desejo de fazer o outro feliz, né? Que é a sua obrigação é fazer o outro feliz. A obrigação é essa, sua obrigação é de fazer o outro feliz. Sim, apesar desse ser um dos incentivos, é importante não casarmos por esse motivo. Por quê? Porque é o que menos se faz no casamento. Poxa, você disse que tem que fazer, e eu quero casar para poder ter isso, mas aqui, depois que eu casar, o que menos vou ter? É o que menos vou ter, porque sua hora, seu dia, você tem 24 horas por dia, né? Aí tem 7 dias por semana, aí tem 30 dias no mês. Pronto, se você for contabilizar e fazer uma proporção do tempo que você está tendo relações sexuais com seu marido ou com sua esposa, né? Ou com seu cônjuge, com o resto da sua vida, o tempo é mínimo, não se compara. O que mais se faz num casamento? Conversa. O que mais se faz num casamento é conversa. Então você precisa casar com alguém que você gosta de conversar. É por isso que é proibido não. É por isso que é aconselhável você ter o cuidado com o jugo desigual. E o jugo desigual não é só, e é importante, a questão da fé, mas diversos outros jugos. Por quê? Por causa das disparidades nessa conversa. Às vezes você quer ir e o outro quer voltar, né? Às vezes você quer falar de uma coisa e o outro não gosta daquilo. Então é importante vocês que estão tendo essa oportunidade. Por quê? Ninguém é perfeito. E é importante a gente entender isso. Você não vai encontrar uma pessoa perfeita. Por que você não vai encontrar? Porque você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Como é que eu vou querer encontrar uma pessoa perfeita? Agora eu posso encontrar, e graças a Deus encontrei, uma pessoa que tem defeitos que eu posso suportar. Os defeitos que ela tem não são insuportáveis para mim. Mas existem pessoas que os defeitos delas são insuportáveis para mim? Existem. E aí, mais uma dica: não podemos casar apaixonados. Gente, esse irmão está endoidando. Como é que não pode casar apaixonado? Não pode. Sabe por que não pode? Porque cega. Se você estiver apaixonado, você cega, você não vai conseguir ver os defeitos. E depois que passar esse período da paixão, você vai ver os defeitos, você não pode mais voltar atrás. Você vai estar casado. E o casamento é perpétuo, é para sempre. Então, lembrem do conselho. Já foi citado várias vezes esse conselho, né? Abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos. Conhecem essa história, né? E no final, feche os olhos. O momento de abrir os olhos é no namoro. Para que existe o namoro? Não podia já casar? Fazer como Isaac, né? Isaac não teve tempo de namorar. A sorte dele
foi porque o servo que foi buscar a esposa para ele, o servo de Abraão, teve temor a Deus e pediu as qualidades importantes de uma esposa. E teve, como eu posso dizer, êxito. Teve êxito. E, inclusive ele pediu sinais a Deus, né? Ele pediu sinais a Deus, sinais fortes. Então, o servo de Abraão, ele pediu a Deus: Deus, olha só, eu quero, Senhor, um sinal teu para descobrir se a pessoa é realmente a que o Senhor quer que case com o filho do meu patrão. Eu estou aqui com um monte de camelo. As moças vão chegar e eu vou pedir água. Aquela que for a escolhida, ela não vai apenas me dar água, mas como vai dar água sem eu pedir para todos os camelos. Esse sinal foi à toa? Não. Aí ele estava vendo que ele queria uma mulher para o filho do patrão dele, uma mulher que não fosse preguiçosa, porque se ela fosse preguiçosa ela não ia fazer um negócio desse, muito menos se a pessoa nem pedir. E aí, generosa e que tinha iniciativa, né? Então há uma série de qualidades, além de que ele queria, e Abraão fez questão, deixou isso bem claro: eu quero do meu povo, que aqui entre nós é o que? Tem que ser crente, tem que ser crente. Então, eu quero já deixar claro que hoje não vamos poder esgotar esse assunto, não tem como esgotar esse assunto. No entanto, é importantíssimo que vocês estudem sobre isso, se dediquem a isso, porque a vida de vocês, até a morte, né, em regra ali, né, a sua vida ali para sempre, tem a ver com essa decisão. Tem a ver com essa decisão. Então, não é uma decisão que a gente faz como o mundo faz: se não der certo, separa. Não é uma decisão que a gente faz como: que roupa eu vou usar hoje, que qualquer coisa, se não der certo, eu troco. É diferente, é uma decisão para o resto da vida. Mas não, além de ser para o resto da vida, tem a ver com o seu bem-estar. Com o seu bem-estar, porque é diário, né? É diário. Na pandemia, eu observava muitos colegas meus fazendo cera. Não sei se vocês conhecem essa expressão, fazer cera. Fazer cera é demorar, né? É ficar enrolando para poder ir para casa. Porque para eles ir para casa era um tormento. Vou de novo ouvir as conversas daquela mulher, vou de novo ouvir as reclamações daquela mulher. Então para ele era melhor estar no trabalho, né? Enrolando ali, né? Como quem não quer nada, não sei o quê, do que estar em casa. E já para mim era um prazer estar em casa, né? Para mim o meu relacionamento melhorou na pandemia, enquanto outros acabaram se destruindo, porque muito tempo convivendo. Bem, não é bem o nosso foco. Vamos voltar um pouco para a questão da masturbação, porque apesar de não ser um problema apenas dos solteiros, mas ele é mais comum, né? É mais comum. Mas não tem muito tempo alguém casado me procurou para falar sobre isso, né? Um outro homem, né? Chegou para perguntar: rapaz, como é que você lida com isso? Eu vou abrir meu coração para você. Essa pessoa disse: eu vou abrir meu coração para você. Eu estou tendo problema com isso. Eu não consigo deixar de fazer a masturbação, né? E essa pessoa, bem casada, né, tal. E o que acontece? Esse sexo sozinho, ele acaba, como eu posso dizer, criando barreiras para o seu cônjuge. Você acaba criando barreiras para o seu cônjuge. Por quê? Porque você faz relação sexual com quem você quiser. A outra pessoa não precisa saber. Você faz com quem você quiser. Então,
os padrões que você pode usar nos seus sexos são elevadíssimos. Muitas das vezes, a pessoa que se envolve em pornografia, e cabe aqui destacar que a pornografia é só filmes pornográficos ou cenas pornográficas, mas até uma leitura, especialmente para a mulher, que o homem ele é estimulado mais pelo que vê e a mulher pelo que ouve, mas esse ouve é traduzido pelo que lê, né? Então ela lendo ali, ela consegue fazer toda a cena ali, né? Tudo. Então esse ouvir dela é como o ler. Então há o estímulo semelhante, né? Igual ao que o homem tem quando está vendo, né? E é por isso aí que a mulher tem que ter muito cuidado também com o pessoal lá de fora que tem lábia, né? O pessoal diz, fulano tem lábia. Porque conquista mesmo. Conquista mesmo. Se você não tiver cuidado, eu até recomendo aqui a vocês, se puderem, assistam um vídeo que eu gravei chamado Os Gibeonitas, sobre os gibeonitas. Cuidado com os gibeonitas. Cuidado com os gibeonitas, porque o gibeonita, ele sabe o que é que você quer, o que é que você procura, e ele vai ser essa pessoa que você quer, temporariamente. Então tenha cuidado com os gibeonitas. Então, voltando ao assunto da masturbação, eu quero destacar aqui, estava pesquisando sobre isso, diz que um dos males que essa luta silenciosa tem causado entre os jovens cristãos é uma apatia. Apatia seria o oposto da empatia, né? Você começa a se tornar mais egoísta. Você começa a pensar mais em si mesmo do que no outro. Isso não é só no casamento, tá bom? Por exemplo, um jovem, moça ou rapaz, que está enfrentando esse tipo de problema e está, vamos dizer assim, dando lugar, né? Está caindo constantemente, provavelmente é um jovem, é uma moça ou um rapaz que não ajuda em casa, né? Nas tarefas domésticas, né? De modo geral, não quer ajudar, porque ele cria essa certa barreira de amor, né? Começa a se voltar só para si. Ele tem afastado o jovem dos serviços missionários. Por quê? Porque o jovem se considera impuro, se considera incapaz, indigno de fazer isso. E é exatamente o oposto que deve acontecer. Poxa, como assim, irmão? A pessoa em pecado por quê? Porque quanto mais você se envolver na obra de Deus, mais você tem contato com a palavra, especialmente se tiver a ver com o ensino. Eu vou contar meu testemunho aqui. Enfrentei muito esse problema. Eu já disse, eu sou cristão, né? Sou crente desde criança. E, como todo jovem cristão, enfrentei esse problema. E eu vou dar uma dica aqui forte de como eu enfrentei. Uma das maneiras. Eu era professor de escola dominical, adolescente, já era professor de escola dominical. E eu combinei com meus alunos eram só homens, né? Combinei com meus alunos: olha, vamos fechar aqui entre nós e nós vamos confessar entre nós aqui. Então, um conseguia passar 1 mês, 2 meses, 3 meses e a gente comemorava, né? Orando um pelos outros, agradecendo. De repente um caía, disse: eita, irmão, eu caí, então vamos orar para fulano. E isso trazia uma certa, como eu posso dizer, uma certa satisfação que você tinha que dar a alguém e ajudava, mas não é a principal solução, tá bom? É só uma dica, eu quero, antes de passar para outra dica, desfazer uma mentira. Qual é a mentira? A mentira de que é inevitável. Lá fora se prega isso, de que a masturbação é inevitável, é mais forte do que eu, né? Não depende de mim. Como diz aquele filme O Auto da Compadecida, de repente o negócio acontece, né? Não sei se quem conhece aqui o filme, mas Chicó usa isso, né? De repente o negócio acontece. Então, isso é uma mentira. E
como nós podemos constatar que isso é uma mentira? Quando alguns adolescentes são flagrados, né, no momento do ato, é flagrado, uma mãe entra no quarto, no aposento, no banheiro, enfim, no lugar que a pessoa está ali, imediatamente a pessoa continua para, imaginando uma situação dessa, para, por quê? Porque é evitável sim. A diferença é que ele teme mais a mãe do que a Deus. Ele teme mais uma pessoa de fora, né, a vergonha ou o constrangimento, do que a Deus, que está vendo ele ali. O filme A Prova de Fogo, ele relata o quanto o homem casado, o Caleb, lá o personagem, que está enfrentando inclusive um processo de divórcio, né? E um dos, ele chama de parasitas, um dos parasitas que estão sugando a energia do casamento dele era a pornografia. Porque a mulher dele, todas as vezes que visualizava, né, encontrava, que ele acessou aqueles sites pornográficos, ela ficava se sentindo humilhada. Ficava se sentindo humilhada porque estava percebendo que o marido estava com mais interesse em uma pessoa estranha, né, que não ela. Ficava humilhada porque os padrões estabelecidos pela uma pornografia não são reais, nem de padrões físicos com imperfeições, sem imperfeições, não existe, há mudanças, né? E até de performance. No filme, a pessoa vê que fulano consegue fazer isso, isso e aquilo, e meu marido não faz, ou ao contrário, né? No filme, o homem vê que a mulher faz isso e isso, mas minha mulher não faz. Então, há dois riscos, tanto o risco na pornografia, o risco de você impor um padrão que o outro não pode alcançar, como o risco de você se impor um padrão que você não pode alcançar. Isso suga a energia do casamento. A lógica principal é o seguinte: o desejo do homem, do marido, não é para ele, é para sua esposa. O desejo da esposa não é para ela, é para o marido. Então, a lógica é essa: o seu desejo não é seu, você não pode fazer o que você quiser, é do seu marido, mulheres. E o seu desejo, homens, não é seu, é da sua mulher. Então, para pagar a devida benevolência, você vai precisar escolher a sua esposa com a ajuda de Deus. Eu digo com a ajuda de Deus porque isso é bíblico. Vamos ver aqui onde é que está escrito isso. Provérbios 18 e 22. 1, 2, 3. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Vamos para Provérbios 19, próximo capítulo, e o verso 14. 1, 2, 3. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Foi porque ele escolheu bem? Não, foi porque veio do Senhor. É claro que isso não desfaz a nossa obrigação de escolher bem, mas é necessário você se colocar em oração, se colocar na sua posição de servo e pedir que Deus ajude. Peça sinais, faça como o servo de Abraão, que pediu sinais. Meu Deus, se for, vai ser isso e isso. Eu vou dar um exemplo aqui do meu casamento. Quando eu estava conversando com a minha, na época, paquera, né? Ainda não éramos namorados, estávamos conversando com a minha paquera, hoje minha esposa. Nós combinamos uma coisa. Ela me disse que os pais dela tinham alguma aversão a policiais. E eu disse, muito bem, pronto, então esse vai ser o sinal de Deus. Nós só vamos namorar se tiver a aprovação dos seus pais. O primeiro beijo que eu dei na minha esposa foi depois de falar com a mãe dela. E combinamos mais, se eles recusarem, nós não vamos ficar se encontrando. Acaba por aqui, não tem problema.
como eu digo, você precisa abrir mão na hora da escolha da paixão, né? Evite a paixão, porque eu disse assim, ó, não há ninguém perfeito, diz uma frase, diz que não há ninguém perfeito, a menos que você esteja apaixonado. Se você está apaixonado, aí você não enxerga os defeitos, é perfeito. Então é preciso você abrir mão da paixão. Tem um outro vídeo que eu recomendo, que é escolha seu amor e ame sua escolha. Então primeiro escolha seu amor, agora depois que você escolheu, eu já escolhi, agora eu vou amá-la com força, né? Vou me dedicar ao máximo, né? Vou entregar meu coração completamente sem reservas, porque eu já escolhi. Escolha seu amor e ame sua escolha. Então nós pedimos sinais de Deus. Um dos sinais foi esse. Nós vamos falar com os pais dela. Eu vou falar com os pais dela. E se eles fizerem objeção, acaba por aí. Acaba por aí. Uma outra característica que eu queria, um outro sinal que eu queria, desde criança eu tive esse desejo, era de ter a aprovação de meu pai. O meu pai, ele, vamos dizer assim, teve diversos erros na vida, né? Praticou diversas coisas erradas, mas eu tinha em mente que eu preciso honrar os pais. A Bíblia diz, né? Honra teu pai e tua mãe, se ele for direitinho. É assim? Não impõe condições. Honra teu pai e tua mãe. Então eu coloquei no meu coração, eu só vou casar com uma pessoa que meu pai aprovar. E aconteceu em alguns namoros que eu tive antes da minha esposa, né? Arrumei uma namorada, falei para o pai a respeito dela, o pai conhecia mais ou menos, e disse, olha, eu não aprovo. E eu terminei o namoro com essa pessoa. E ela perguntou, mas por quê? Meu pai não aprova o nosso namoro, não aprova o nosso casamento, não aprova, então acabou-se. É um sinal de Deus que eu escolhi. Você vai escolher esse sinal? Aí é com você e Deus, não foi o meu sinal, né? Aí você vai escolher o seu sinal. 1 Coríntios 7, 1 e 2. 1, 2, 3. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Vamos continuar, versículo 3 até o 5, tá bom? Olha só, 1, 2, 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. 5. Não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, eu disse no começo que a relação sexual, ela só é permitida, né? Só é divina dentro dos padrões bíblicos. Padrão bíblico, um homem, uma mulher, dentro do casamento. E mais do que isso, eu falei que ele é um dever, e foi o versículo que acabamos de ler aí, né? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Então o marido paga a mulher devido à benevolência, e da mesma sorte, a mulher paga ao marido. 1 João 1 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não sei qual é o principal motivo que está lhe fazendo cair aí. São alguns aplicativos. Exclua o aplicativo, né? São, sei lá, a internet. Fique um tempo sem internet. Olha, às vezes a gente tem que tomar decisões drásticas mesmo, porque é a sua salvação que está em jogo. No filme A Prova de Fogo, o cara quebra o computador. Ele vê que não está conseguindo, ele quebra o computador todinho.
Por quê? Porque ele entendeu a gravidade do fato. Mas enfim, eu quero concluir dizendo para você que a chave principal dessa luta, para você vencer, é você orar um pouco mais e investir um pouco mais de tempo no seu relacionamento com Deus. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifique-se. Tem uma música da época do Ronca que dizia assim: quantas vezes quiseste então mudar teu pensar,